Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Marcelo. Eu tô aqui novamente aqui no nosso canal do YouTube para poder falar dela, da maravilhosa palavra de Deus, da Bíblia, isso mesmo. Você já leu a Bíblia alguma vez? Né? Você conhece a Bíblia? Você sabe se achar ali entre Novo Testamento e Antigo Testamento? Hoje nós vamos falar um versículo do Novo Testamento, ok? Mas antes disso, antes da gente estudar a palavra de Deus, antes da gente orar, antes de eu te abençoar em nome de Jesus, eu peço que você, por favor, se inscreva aqui no canal. Nós estamos chegando a 500 inscritos. Ai, Marcelo, é tão pouco, para mim é bastante. Eu comecei com um inscrito, minha família foi me ajudando a se inscrever. Lá em 2021, olha onde nós estamos, lá, 2026 já, né? E em nome do Senhor Jesus vai crescer ainda mais. Mas imagine, por exemplo, imagine uma igreja de 500 membros, né? Só um exemplo, tá? Por exemplo, um lugar que tem 500 pessoas, tá cheio, né? Então, muito obrigado, você que tá aqui, você que assiste os vídeos, você que acompanha, você que ouve, você que ora comigo aqui. Às vezes antigamente era diariamente, às vezes final de semana, mas nós estamos nos esforçando aqui para gravar mais vídeos para vocês, amém? Nosso tema de hoje, sabe qual é? Você, por acaso, já foi tentado? Todos nós, né? Todos nós, até Jesus já foi tentado. E por isso que ele vai falar conosco agora, conosco nesse dia, amém? A palavra do Senhor está no livro de Hebreus, né, capítulo 4, versículo 15, né? O livro de Hebreus, ele não fala quem é o autor, ele só fala, né, que foi escrito para os hebreus. Mas muitos dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo, mas não tem nenhum nome aqui escrito de quem foi que escreveu esse livro de Hebreus. Mas em Hebreus 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Eu vou ler de novo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Marcelo, o que é sumo sacerdote? Antigamente no judaísmo, né, existia a figura da pessoa que era o sumo sacerdote, como se fosse um pastor, um sacerdote, um padre, né, um rabino. Então ele era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote entrava no templo do Senhor uma vez por ano para oferecer sacrifício de boi, de ovelhas, de cabras, sacrifícios para poder limpar o pecado do povo. Gente, todos nós, eu sou pecador, você é pecador, só pisou uma pessoa nessa terra que não pecou. Essa pessoa foi Jesus. E aqui está falando disso. Né? Aqui fala que porque não temos, não está falando que a gente não tem, está falando assim no 14, ó. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que entrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão por Jesus. Porque nós não temos, quer dizer, que nós temos sim um sumo sacerdote que se compadeça, que tem piedade, complacência, compaixão das nossas fraquezas, né? Compaixão do que a gente passa, da nossa situação, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, né? Não foi só lá na parte do deserto ali que eu vou ler daqui a pouco, mas ele foi tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, assim como nós também somos tentados, né? Mas sem pecado. Jesus foi tentado, foi, mas ele não pecou. Vamos ler agora aqui Mateus 4. Mateus 4. Capítulo 4, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, né, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E Jesus, porém, respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-os no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atinge daqui para baixo, né? Está escrito: porque aos seus anjos ordenará e a teu respeito para que te guardem.
né? Falou, pula aqui, se não é filho de Deus, Deus enviará para te guardar, né? Olha, ó, o diabo queria que Jesus se matasse, né? E eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou também ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles darás culto. Por isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Daí ele comeu um banquete ali, né? Então, irmãos, tudo o diabo tentou Jesus. Em tudo, né? Então, como diz, nós temos um sumo sacerdote, nós temos Jesus, que ele passou por tudo que a gente conhece, o que você passa, ele conhece o que eu passo. A palavra do Senhor diz que ele não nos tenta, né? Quem nos tenta é o diabo e as nossas concupiscências, nossas paixões, aquilo que tem vontade de fazer é errado, né? Então, com certeza você já passou por tentação. E eu também. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por tudo isso também. Ele sabe que você é carne, você sabe que eu sou carne. Mas por isso que ele disse lá no Getsemane, né? Vigiai e orai, para que não entreis na tentação, né? Então é isso que nós vamos orar agora para Jesus guardar a gente de toda tentação. Se é tentação sexual, se é tentação de reclamar, de murmurar, se é tentação de pegar o que não é seu, se é tentação de desistir, de parar, de retroceder. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos abençoe neste dia, Senhor. Senhor, possa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar essa pessoa que está vendo esse vídeo, nos abençoar, nos guardar de todas mesmo tentações, Senhor. Nos guarde, nos protege, nos guarde de todo mal. Não nos deixe cair, como diz, Senhor, também lá no nossa oração do Pai Nosso, né? Como nossa oração modelo. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, poder agora para sempre. Nos guarda da tentação, nos dá escape, nos guarda de cair na tentação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda essa pessoa que está assistindo, se ela tem sido tentada, Pai, guarda ela, Pai, guarda ela, que ela venha guardar a tua palavra também, Pai, ela venha em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ser fortalecida, ser revestida com teu poder, Pai, e venha vigiar e orar, para que eu e ela não venhamos entrar em tentação. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que você tem um sumo sacerdote. Se você está caminhando com Jesus, se você serve a Jesus, você tem um sumo sacerdote, o Jesus, que se compadece das suas fraquezas, né? Que nos guarda da tentação. Ser tentado não é pecado. Sabia? Jesus foi tentado, mas cair na tentação, isso aí é pecado. Amém? Que o Senhor venha nos guardar do pecado em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Se não curtiu, curta, compartilhe, comenta e inscreva também aqui embaixo. Peça a sua oração, irmãos. Coloque embaixo aqui que orasse pela minha família, pelos meus pais, uma porta de emprego, que orasse pela minha mãe. Coloque embaixo, escreva aqui. Eu peço oração por tal coisa e eu vou colocar no meu caderninho de oração. Nós vamos interceder, orando, abençoando. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.